boa noite, pessoal. Seja aí qual for a hora que vocês tiverem disponibilidade para assistir essa aula, certo? Nós estamos dando início a mais uma aula, a aula de número 11, que tem como tema a articulação do texto dissertativo argumentativo, certo? Essa aula, ela tem na apostila de vocês, no entanto, ela é bem o comecinho, só que eu não tirei o conteúdo de lá. Na verdade, eu tirei o conteúdo da matriz de referência do Enem, né? Que fala sobre a competência 4. Bem no início dela, ele fala sobre essa temática dessa articulação do texto dissertativo argumentativo, certo? Dentro disso, eu elaborei essa aula, bem do começo dela, dessa matriz de referência do Enem. E eu vou pegar, né, outras aulas relacionadas a essas competências para vocês ficarem mais situados, certo? Coisas importantes que vocês precisam saber. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula, certo? O objetivo da aula de hoje, né, é entender a diferença entre a coesão e a coerência, compreender a diferença entre os dois tipos de coesão e entender os subtipos de coesão. Dentro dos tipos de coesão, eu tenho os subtipos, né? E aí a gente vai compreender melhor. São coisas que a gente utiliza na redação e que a gente não tem consciência disso, mas que quando a gente tem consciência, a gente utiliza de uma melhor forma, certo? Então vamos lá. Na introdução, né? Então, é importante a gente entender que a articulação de da ideia, né? Das ideias de um texto dissertativo argumentativo, né? É caracterizado por meio da coesão e os seus mecanismos, que são pronomes, advérbios, conectivos, relações semânticas, certo? Tal recurso a gente consegue, né? Ele é avaliado dentro da redação do Enem na competência 4, certo? Que diz que nós temos que ter conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Dentro disso, nós temos que, nessa competência, nós temos a avaliação dela em 5 níveis. O nível 1, 0, né, que é 0 pontos, e o nível 5, que é 200 pontos. No nível 0, a gente tem que o estudante, né, que o participante apresenta um texto com a ausência da marca de articulação, né, que vai resultar na fragmentação das ideias, ou seja, eu não vou conseguir entender aquelas ideias porque elas vão estar fragmentadas, porque eu não utilizei os meus recursos coesivos, certo? E o nível 5, que é 200 pontos, né, que é claro, quando o estudante ele articula bem as partes do texto e apresenta repertórios diversificados de recursos coesivos, ou seja, não basta eu apresentar um recurso coesivo, eu tenho que ter o meu repertório bastante diversificado com esses recursos. E é por meio disso que nós vamos hoje trazer, né, essa aula. E aí, o que é coesão, certo? Antes de tudo, é importante vocês saberem a diferença de coesão e coerência, certo? De maneira bem assim, bem direta, a coesão ela vai fazer a junção, né, de partes do texto, a ligação. E a coerência ela vai ser uma coisa que ela vai que vai fazer com que o texto tenha sentido. Então, diz respeito à ligação, né, que é a coesão, e a coerência ela diz respeito ao sentido do texto. E aí essa definição eu tirei, né, da matriz de referência do Enem, e ela diz assim: por coesão se entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Ou seja, a coesão ela vai ser a ligação e vai ser a relação dessas ligações com a superfície textual. A superfície textual que eu digo é o texto, certo, em si. E aí, ele ainda fala que, ao contrário da coerência, que é subjacente, ou seja, ela não é explícita no texto, ela não se manifesta claramente, a coesão a gente consegue identificar ela através das estruturas linguísticas, né, que no caso são os pronomes, a gente vai fazer os advérbios, entendeu? Então, por meio disso, a gente consegue ver que existe a coesão dentro do texto. A gente olhando ele, a gente começa a ver um advérbio, um pronome, a gente diz, esse texto tem elementos coesivos, certo? Mas na coerência você não consegue olhar para o texto e dizer esse texto é um texto coerente, a não ser que você leia ele e entenda que ele está coerente, certo? Passar o slide. Vamos lá. E aí, dentro da coesão, nós temos os tipos de coesão. Nós temos dois tipos: a coesão referencial e a coesão sequencial.
A coesão referencial, ela é aquela, né, que vai retomar elementos que eu já mencionei no texto ou que eu quero introduzir eles, certo? E aí eu vou fazer isso por meio de pronomes, por exemplo, certo? Isso é a coesão referencial. Ela vai retomar elementos já mencionados ou vai introduzir elementos que ainda não foram mencionados. Já a coesão sequencial, né, é aquela que diz respeito aos procedimentos linguísticos, né, por meio dos quais se estabelece diversos tipos de interdependência semântica, certo? Ou seja, eu vou fazer uma interdependência entre enunciados, né, à medida que eu vou fazer da progressão do texto. Então, é uma sequência. Eu vou fazer uma sequência de interdependência entre os meus enunciados, certo? Então, vamos passar. E aí, dentro da coesão referencial, que é a primeira que eu falei, né? Lembrem-se que a coesão referencial é aquela que retoma elementos já mencionados ou introduz elementos que ainda vão ser mencionados. Então, dentro dela, nós temos que, dentro da coesão referencial, nós temos a por uso de formas lexicais e por uso de formas gramaticais. Dentro de cada uma, vai ter 4 subtipos, certo? Dentro de formas lexicais, né? Eu vou ter 4, e dentro de formas gramaticais eu também vou ter 4. Eu vou me ater só às que são importantes para a redação, não vou falar de todas, certo? Então, aqui, vamos lá primeiro. Por uso de formas gramaticais. A primeira, que é por uso de formas gramaticais, eu tenho a substituição por proformas, que é pronomes, advérbios, verbos e etc, certo? Para vocês entenderem melhor, vamos ler o exemplo. O exemplo diz aqui, ó. Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências, né, da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem gado. Ou seja, eu tenho aqui, né, em negrito, o eles, né? O eles, ele é um pronome pessoal, né, que retoma uma coisa que já foi dita no texto, que no caso é algoritmos e robôs. Ou seja, o eles, ele faz referência, né, por isso que é referencial, né, a algoritmos e robôs, que já foi um recurso que já foi utilizado. Isso aqui é importante para aqueles casos de repetições dentro do texto. A gente utiliza muito. Imagine se eu colocasse algoritmos e robôs de novo. Ia ficar um texto repetitivo, né? E aí a gente sabe que isso não é legal dentro da redação. Então, é importante utilizar isso nesses casos, certo? A letra B é por definitivação, né? Ou seja, são artigos definidos e indefinidos que eu vou utilizar para fazer essa referência, certo? E aí, os artigos definidos, eles são geralmente catafóricos e os indefinidos são geralmente anafóricos. E o que é o catafórico? O catafórico é aquele que faz referência, né, a catáfora, ou seja, um fenômeno linguístico em que um termo, né, que eu coloco no final da frase, ele recupera o sentido de outro termo que eu mencionei anteriormente, certo? E o indefinido, que é geralmente anafórico, né, ele vai se referir ao termo que retoma, né, uma ideia anterior, ou que então que faz referência a algo que já foi dito, que é o que a gente vai ver aqui nesse exemplo. O exemplo, né, ele fala assim, ó, muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, certo? Apesar da suposta moderação. Uma é o discurso de ódio, muito diferente da liberdade de expressão. Então, o que é que a gente observa aqui? A gente observa, né, que a gente tem o uso de um artigo definido, que é o uma, né, que está até em negrito aqui, bem aqui, certo? E ele faz referência anafórica à informação antecedente, que no caso é muitas formas de intolerância, certo? Então, muitas formas de intolerância é uma coisa que eu disse no início, e uma é um artigo definido que eu estou fazendo referência ao que eu já disse antes. Então, é uma referência anafórica, né? Porque eu já disse para vocês que o anáfora é quando eu faço uma referência ao que já foi dito, né? Então, vamos passar. Aí eu tenho a C, que é a elipse, né? A elipse é aquela posição vazia, que eu acho que vocês já sabem isso aqui,
certo? E aí, o exemplo que eu dou aqui é: os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua, e os da etnia terena, né, sobre a história de seus avós. A gente observa que esse ozinho cortado, ele é o espaço vazio, né? A gente observa que elas sinalizam, né, respectivamente, né, que na primeiro espacinho vazio era para estar, né, o substantivo alunos, né? E o segundo era para estar o verbo escrever. Só que eu retirei eles e deixei a posição vazia. Porque eu não repeti, né? Eu não repeti, mas não perdeu o sentido. Observem que se eu dissesse: os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua, e os alunos da etnia terena escreveram sobre a história de seus avós, eu entenderia e estaria repetindo as palavras. Mas sem eles, eu também consigo compreender o texto e ele não perde sentido. Então, tá correto, certo? A letra D, né, que é as numerais, ou seja, eu uso números cardinais e ordinais ou fracionais para fazer referência. E aí aqui o exemplo que eu estou falando, ó. Há várias soluções para o problema da incitação à violência pelos discursos de ódio. Duas dizem respeito à escola e à família. Ou seja, a gente observa que o termo duas, né, ele vai retomar o que é dito lá no início, né, que são várias soluções para o problema. Várias soluções para o problema, né? Ou seja, várias soluções para o problema, aí ele cita duas, que esse duas ele está substituindo essas várias soluções para os problemas, certo? Dizem respeito à escola e à família. Então, ele está fazendo referência a um termo que eu já coloquei no início, sem precisar repeti-lo. Agora, a gente vai falar, né, o tipo de coesão referencial por uso de formas lexicais, certo? E a letra A, ele vai falar sobre a relação de sinonimia, né, que é basicamente a relação de sinônimo, né? E é o que a gente vai observar nesse exemplo. Ele fala assim, ó: a importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa. Então, o que é que a gente observa nisso? A gente observa, né, que o uso do termo estudante é um sinônimo de aluna. Para mim não ter que colocar a aluna queria fazer valer o seu direito constitucional à prática religiosa. Eu estaria repetindo o termo, certo? Então, a gente vê que essa é uma relação de sinonimia, é um sinônimo. Estudante é um sinônimo de aluna. Para mim não ter que colocar outra vez a palavra aluna. Isso é importante também quando você vai utilizar palavras que você não sabe como escrever. É importante você utilizar sinônimos dela, que vocês tenham segurança de que a escrita seja daquela forma, certo? E aí eu tenho a letra B, que é uma relação de hiperonimia e hiponimia. Primeiro, o que é hiperonimia, né? E o que é hiponimia, né? Então, hiperonimia é uma relação que a gente vai estabelecer entre um vocabulário de uso mais genérico, ou seja, eu saio do hiper, né? E outro de sentido mais específico. Ou seja, hiperonimia é exatamente essa relação, que eu vou fazer de um vocabulário mais genérico, ou seja, mais hiper, né, para um vocabulário mais específico. Hiponimia é ao contrário, é uma relação que eu vou fazer de um vocabulário mais específico para um vocabulário mais genérico. Um exemplo: aquela jovem sabe falar várias línguas. O Guarani é sua favorita. O que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando a gente utiliza a fórmula Guarani, ela é um hipônimo do hiperônimo língua. Como assim, Micaele? Guarani é uma coisa mais ela é uma coisa mais específica, é um vocabulário mais específico, certo? E a língua, ela é um hiperônimo, porque a língua ela é mais genérica, existem várias línguas. Dentro dessas várias línguas, eu estou citando uma, que é o Guarani, certo? Então, por isso que o Guarani é o hipônimo e a língua é o hiperônimo, porque eu estou fazendo essa relação, né? Uma relação de hiperônimo com hipônimo, de uma coisa mais genérica para uma coisa mais específica, certo? A gente utiliza muito isso, às vezes, na redação, certo? Então, vamos usar C, né? A última não é pertinente para a gente, então não vou falar, que é a de nominalização. Nominalizações, certo? A gente vai agora para nomes genéricos, certo? Que são palavras que produzem relação de sinônimo, caso
Casos comuns, né, são os termos fato, evento, fenômeno, crença, entre outros. Vamos, já já vocês vão entender melhor o que é que eu quero dizer com isso. Vamos para o exemplo, né? Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese é constantemente, debatida por especialistas de diversas áreas. Então, o que é que eu quero que vocês observem aqui? Quero que vocês observem que quando eu uso a palavra hipótese, né, que está em negrito aqui, hipótese, né? Quando eu utilizo essa palavra, eu quero retomar a ideia de que algumas pessoas acham que o aquecimento global não existe, ou seja, é uma hipótese. Eu estou retomando essa ideia, certo? Só que essa ideia, ela poderia ser retomada, né, por termos, né, que são nomes genéricos, como fato ou crença, né, ou por textos. No caso, eu utilizaria esses fatos e crenças em textos que eu queria ter um caráter mais neutro, né? Ou então eu podia utilizar disparate ou equívoco, né, em textos que eu queria ser mais incisivo ideologicamente, né? Só que do ponto de vista de coesão, né, qualquer desses termos citados, ele vai ser igualmente adequado como o uso de recurso articulatório no texto. Só que eu quero que vocês entendam que nesse caso, eu estou utilizando nomes genéricos, que é fato, evento, fenômeno, crença, né? Para fazer como se fosse um sinônimo do que eu já disse, né? E aí, se vocês prestarem atenção, esse exemplo aqui, como eu coloquei aqui, ó, algumas pessoas entrevistadas acreditam que não existir aquecimento global. Se eu substituísse a hipótese por fato, né? O fato é constantemente debatido por especialistas de diversas áreas. Estaria no mesmo sentido, certo? E eu estaria utilizando um recurso articulatório para me articular, para me deixar essa frase mais neutra ou mais incisiva. Se eu utilizasse o fato, ela ficaria mais neutra. Se eu utilizasse, por exemplo, se eu trocasse hipótese por equívoco, vamos lá. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. O equívoco é constantemente debatido por especialistas de diversas áreas. Ou seja, eu estou sendo mais incisiva, eu estou dizendo, olha, já estou até opinando, né? Eu estou dizendo que isso é um equívoco, ou seja, que isso não é verdade, certo? Então, eu estou sendo mais incisiva ideologicamente. Eu estou sendo mais tipo, olha, eu não acho isso, entendeu? Então, são essas. Agora, a gente vai para os tipos de coesão sequencial, certo? E aí, nesse tipo de coesão sequencial, a gente vai ter as sequenciais frásticas e as sequenciais parafrásticas. Dentre essas todas, eu só tenho 3 que são pertinentes para a redação, porque o resto é mais utilizado em poesias, certo? Dentro das parafrásticas, eu tenho as de conteúdo de mesmo conteúdo semântico, certo? E dentro das frásticas, eu vou ter o encadeamento por justaposição e o encadeamento por conexão, certo? Que a gente vai ver. E aí vamos ver a sequenciação parafrástica, certo? Primeiro, o que é parafrástica, né? Parafrástica é como se fosse assim, na progressão do texto, a gente vai perceber a recorrência de termos, né? Ou seja, estruturas e conteúdos semânticos que vão se repetir dentro do texto. Isso é uma coesão sequencial parafrástica. Isso não é tão perceptível nessa, mas nas outras que são utilizadas em poesias é mais perceptível essa repetição, nessa recorrência dos termos. E aí, a gente vai ver aqui, AC, né? Recorrência do mesmo conteúdo semântico. Vamos lá. O exemplo. A chamada... Pronto. A chamada abolição da escravatura, que encerrou o regime escravagista em curso no Brasil, aconteceu há pouco tempo em escala histórica, isto é, há 131 anos. Ou seja, percebam que eu tenho aqui em negrito, eu tenho em negrito há pouco tempo, né, em escala histórica e há 131 anos. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero que vocês observem que o isto é, ele vai articular a informação há 131 anos, né, ao que eu disse antes, que no caso é há pouco tempo em escala histórica. E isso vai produzir um efeito de especificação ou explicação, certo? Então,
eu utilizei dois termos que têm o mesmo conteúdo semântico, ou seja, que eu estou falando no mesmo sentido, ou seja, estou falando no sentido de tempo, né? E eu utilizei um recurso articulatório que vai fazer a articulação entre eles. E ainda vai dar um efeito, né, de explicação. Ou seja, eu disse, aconteceu há pouco tempo em escala histórica. Isto é, há 131 anos. Ou seja, eu disse que ocorreu há pouco tempo, só que eu estou explicando há quanto tempo ocorreu. Ou seja, há 131 anos. Certo? Então, esse é um recurso que a gente utiliza, né, de recorrência do mesmo conteúdo semântico. Aqui eu tenho a sequenciação frástica, certo? A frástica, ela é uma sequenciação por conexão interfrásticas, certo? Ou seja, no qual a gente vai identificar os conectivos. A gente vai fazer uma conexão entre duas coisas que eu vou utilizar recursos como, por exemplo, o conectivo, certo? E aí, dentro delas, a gente tem essas duas aqui que são pertinentes para a redação, certo? Então, vamos lá. A letra B, ela fala assim, que é por encadeamento por justaposição, que tem orações subordinadas, né, que são geralmente adverbiais, e adjetivas, certo? E aí, a gente vai, né, para esse exemplo. O exemplo diz assim, a democracia tem sido constantemente ameaçada, sem contar o aumento da desigualdade social não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul. Fazendo um balanço de todos os agravos que foram discutidos sobre essa importante questão, a solução mais plausível é... E aí continua, né? E é o que a gente observa aqui, certo? A gente observa, né, que a oração subordinada adverbial aqui, que inicia com fazendo e vai até a vírgula, né, até questão, né, ela funciona, né, como um articulador entre a oração principal, que é essa aqui, a solução mais plausível, né, e o que foi dito antes, o primeiro período, que no caso é falando sobre a desigualdade dos países da América do Sul. Então, essa aqui, essa oração, fazendo um balanço de todos os agravos, ela faz uma articulação entre o que já foi dito antes, que é essa daqui, falando da desigualdade da América do Sul, né? E a oração principal, que é a solução mais plausível para isso, certo? Então, isso é um encadeamento por justaposição. Eu estou usando uma oração subordinada para fazer essa articulação entre o que já foi dito e o que eu estou dizendo agora, certo? A letra C é um encadeamento por conexão, que eu vou usar os operadores argumentativos, que a gente chama também de conectivos, certo? E aí, o exemplo, né? O exemplo que eu tenho aqui é esse. Vamos lá. A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil. Em decorrência disso, há uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação de leis que punam quem produz e faz circular esses tipos de notícias mentirosas. Então, o que é que está em negrito aqui? Em decorrência disso, certo? Lembrem que é um encadeamento por conexão. E o que é que a gente observa? A gente observa que o em decorrência de, né, funciona como um articulador entre um fato, que no caso foi o fato que foi dito antes, que é a manipulação dos eleitores por meio da divulgação de fake news no Brasil e nos Estados Unidos, e sua consequência, que é a realização de uma campanha visando a punição de autores e propagadores de notícias falsas. Ou seja, o operador argumentativo, em decorrência disso, né, ele faz essa articulação entre um fato e sua consequência. O fato, né, é que existem fake news que estão sendo vinculadas, e a consequência é que por causa dessas fake news, é preciso realizar uma campanha que vise a punição dessas pessoas que estão propagando essas notícias falsas, certo? Então, isso é um encadeamento por conexão. Eu uso os operadores argumentativos. E falando em operadores argumentativos, né, a gente tem que eles são os responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, né, ou seja, das estruturas textuais, para que a gente determine uma orientação do argumento,
se aquele argumento está se opondo a alguma coisa, se aquele argumento está se somando a alguma coisa, certo? Dentro disso, eu trouxe esse quadro, né, que vai de 1 a 5 e o outro, né, vai de 6 a 10, né, sobre os operadores argumentativos, que depois vocês dão uma olhadinha com mais calma, mas eu vou aumentar aqui, né, e a gente vai ver que, por exemplo, o operador argumentativo 1, ele é o operador, né, que soma argumentos a favor da mesma conclusão. E aí eu tenho que tem um operador também, ainda, nem, não só, mas também, tanto, como, além disso, certo? Ou seja, eu vou somar um argumento, certo? Para uma mesma conclusão. Eu faço muito isso na redação, principalmente no segundo parágrafo de desenvolvimento, como eu utilizo também o ademais, o além disso, certo? O além de, para mim somar aquele argumento ao argumento que eu já coloquei no primeiro parágrafo, certo? Mas que aqueles dois argumentos, eles vão em direção à mesma conclusão, certo? Que é meu parágrafo de desenvolvimento de conclusão. Outro aqui, o segundo aqui, né? Vou aumentar aqui de novo. Segundo aqui, operadores que indicam o argumento mais forte em uma escala a favor da mesma conclusão. Inclusive, até mesmo, nem mesmo. Ou seja, eu estou indicando um argumento mais forte, né? Mas ele também está em favor da mesma conclusão, certo? E aí eu tenho vários aqui, né? Operadores que orientam uma conclusão ao contrário, operadores que incluem uma conclusão com relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Esse aqui também, né, que é o quinto, ele é muito importante na redação, porque é o que a gente utiliza no parágrafo de conclusão, né? Logo, portanto, pois, por isso, por consequência, em decorrência, resumindo, a gente não utiliza muito, né? Concluindo, também não vamos utilizar muito, porque esses dois aqui dão marcas de como é que eu posso dizer, de informalidade, né? Mas são enunciados, operadores que a gente utiliza, né? Operadores argumentativos que a gente utiliza para dar conclusão ao que já foi, aos argumentos que eu já disse antes, que é o que a gente utiliza na redação, certo? E tem o segundo quadrinho também, que aí vocês dão uma olhadinha, né? Em casa, com cuidado, né? Se vocês encontrarem alguma coisa que vocês conseguirem extrair para utilizar na redação, usem, certo? Porque isso é avaliado em uma competência, que como vocês sabem, que é a competência 4. A gente chegou ao fim da aula, né? Eu quero agradecer vocês, a quem ficou aqui até o final, né? Obrigada aí pela atenção. Eu já enviei as questões, então as questões da frequência estão lá, não são questões difíceis, são questões facinhas que vocês conseguem responder de boa.